Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Amém? Vamos ler novamente? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Amém? Irmãos, nessa noite eu queria trazer um pouquinho da nossa história com Deus. Por que você está assistindo essa live? Por que você está nessa igreja? Você já parou para entender tudo que você já viveu com o Senhor? Vamos voltar um pouquinho em cima de tudo que você viveu. Vamos lá de trás, lá quando você aceitou Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor. Que seja o Senhor me usando como instrumento do Senhor. Que seja o Senhor tocando, Senhor, nos corações, nas vidas. Que eu possa ser um instrumento em tuas mãos. Que não seja nada de mim, Senhor, mas que venha do teu Espírito Santo, me usando, Senhor, com o teu poder, Senhor, com a tua unção, com a tua graça, Senhor, neste momento. Que seja o Senhor visitando, Pai, o que cada um precisa, visitando, Senhor, cada coração, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, então vamos recapitular um pouquinho. Alguém te convidou para vir para a igreja. Alguém te chamou. Uns foram convidados, outros passaram na porta e entrou. E assim você começou a sua trajetória como cristão. E assim nós viemos caminhando, né? Cada um veio de uma forma. Uns vieram mais intensos, outros um pouco menos intensos, mas todos vieram na trajetória buscando, aprendendo. Cada palavra traz um renovo, cada palavra traz um ensinamento, cada palavra nos abre os nossos olhos, nos traz entendimento. Nós aprendemos a olhar um todo, né? Porque a palavra vai nos ensinando a cada dia mais, nós vamos entendendo a vida, vai nos trazendo liberdade, nos trazendo compreensão de algumas atitudes e algumas coisas que nós fazíamos, vai nos trazendo libertação, porque a palavra nos liberta de muitas coisas do passado que nós viemos trazendo, vai ficando pelo caminho cada dia mais. Nós vamos aprendendo a cada dia, nós vamos crescendo, amadurecendo a cada dia. E aqui nessa passagem, nós estamos falando também dos discípulos, porque, irmãos, nessa passagem que nós estamos falando, estavam todos reunidos, mas se nós analisarmos um pouquinho a vida deles, todos eles passaram por uma trajetória para chegar até aqui. Para mim, essa passagem aqui é onde eles chegaram no ápice deles, é a melhor situação da vida deles, espiritual, foi nesse momento, foi no dia de Pentecostes, porque eles passaram por uma situação, eles tiveram uma trajetória com Cristo, e vieram passando por diversas situações. Eles viram milagres, eles viram as pessoas sendo curadas, cego enxergando, eles viram a mulher do fluxo de sangue, eles viram várias situações que para a vida deles não era algo normal, não era algo que seria normal vivenciar. Por quê? Porque eles alguns eram pescadores, outros eram cobradores de impostos, cada um tinha a sua função, a sua tarefa, mas não tinha nada a ver muito ali com servir a Deus, não tinha muito a ver com passar por vivências, vendo cura, vendo restauração de vidas. E aí eles começaram a ter uma vida nova, eles começaram a viver coisas extraordinárias na vida deles. E aí eu me pergunto, nós também temos essas oportunidades? Todos nós que somos cristãos, todos nós que dedicamos servir ao Senhor, que nos colocamos para fazer a obra do Senhor, nós temos essa oportunidade também de viver coisas diferentes. Porque se você analisar a sua trajetória, quantas coisas você já não passou? Quantas coisas você já não viveu com o Senhor? Quantas vezes Deus já não nos resgatou? Quantas vezes Deus nos livrou de muitas coisas? Muitas vezes até da morte. Mas o Senhor a todo tempo veio cuidando das nossas vidas. Então nós temos tido a cada dia uma trajetória. Nós estamos cada dia buscando algo do Senhor e Ele vai cuidando de nós. No caminho vai nos direcionando. A palavra do Senhor nos fala que nós fazemos nossos planos, mas é o Senhor quem guia
os nossos passos. Que muitas vezes nós escolhemos e erramos e acertamos, subimos e descemos, mas a todo momento, irmãos, quando você se posicionou, você se colocou, o Senhor vem agindo em seu favor. Ele veio trabalhando, em momento algum Ele te desamparou e deixou você, não, faz o que você quiser, e porque eu não estou vendo. Não, porque o Senhor é Deus que cuida. A palavra nos ensina que Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. E muitas vezes eu sei que mesmo sendo servo do Senhor, teve situações que você quis chorar, teve situações que você não sabia o que fazer, não sabia onde se colocar, aonde se colocar, o que fazer, aonde fazer. Muitas vezes você estava indeciso, muitas vezes nós, como servos do Senhor, tomamos decisões erradas. Mas irmãos, com os discípulos também não foi diferente, porque eles vieram numa trajetória com o Senhor e erraram muitas vezes com o Senhor mesmo. No caso de Pedro, no caso de Judas, eles também erraram. E a palavra do Senhor nos diz que não está tudo na Bíblia. Tem muitas coisas que não foi escrita, porque seria um livro muito grande, não ia ser mais difícil para se ler. Tem muitas coisas que aconteceu que não está na Bíblia. Mas eu imagino tantas coisas que eles passaram, vendo Jesus trabalhando, vendo Jesus agindo. Porque ali, irmãos, a trajetória de Jesus representa muitas vezes um começo, um novo recomeço, né? Porque a Bíblia fala que Jesus é o segundo Adão. Então ele é um novo recomeço para a minha vida e para a sua vida. Então quando você conheceu a Jesus, você veio decidido a ser transformado. Você se colocou para fazer a vontade de Deus e as coisas foram acontecendo. Deus foi fluindo, Deus foi agindo até você chegar onde você está hoje. Mas a pergunta que vem é: você está no seu auge espiritual? Como você está vivendo hoje? E como você chegou até aqui? Você já parou para identificar, pensar, analisar a sua vida espiritual? Como que está hoje? Como que você chegou até aqui hoje? E por que você chegou até aqui hoje? Você consegue ver qual é a explicação disso? Você já parou para pensar, como que você chegou até esse momento? Porque, irmãos, muitas vezes nós passamos lutas, muitas vezes nós passamos provas, muitas vezes vem a vontade de desistir, de desanimar, mas você está assistindo essa live hoje. Então tem algo no seu coração, tem algo que você tem buscado, tem algo que você tem acreditado, que não tem te feito parar, que não tem te feito desistir. Você tem obedecido e você tem continuado servindo ao Senhor. Se nós analisarmos a vida dos discípulos, também foi a mesma coisa. Eles acreditaram no Senhor, eles acreditaram, e a partir do momento que eles começaram a vivenciar, a vida deles transformou. E você que está ouvindo essa pregação, assistindo, você também acreditou em algum determinado momento. Você chegou e tomou sua decisão porque você acreditou que o Senhor ia mudar a sua vida. E você tomou uma melhor decisão que você poderia tomar, porque é Deus quem cura, é Deus quem restaura, é Deus quem liberta, é Deus quem transforma. Então você tomou uma decisão correta, como os discípulos também, eles foram servir ao Senhor. Então, nós temos algumas coisas que são iguais a eles. E se você está aqui, foi por isso, porque você acreditou. E quando você acredita, irmãos, quando você continua acreditando na palavra do Senhor, como aconteceu com Pedro. Pedro era um pescador de peixes, que ninguém acreditava nele, que muitas vezes não era uma pessoa conhecida, não era uma pessoa popular, mas ele passou de pescador de peixes para pescador de vidas, de homens. E a vida dele transformou. A partir do momento que ele, depois de Pentecostes, ele prega, 3.000 vidas são resgatadas, são salvas, são batizadas. Por quê? Ele acreditou e se colocou. Essa palavra de hoje traz para mim duas vertentes de ensinamento. Para servir ao Senhor, nós precisamos de duas coisas importantes para as nossas vidas. Para estar na presença do Senhor, para continuar a caminhar com o Senhor, nós precisamos de duas coisas importantes, porque senão nós vamos parar, senão nós iremos questionar, desistir. E nessa passagem que nós lemos, nos mostra isso, duas coisas. Primeiro, eles acreditaram que
que a vida seria melhor. Eles acreditaram em Jesus, em Deus, no que eles estavam fazendo ali, no trabalhar, no agir do Senhor, no transformar, nas mudanças que eles tinham visto ali. Eles tiveram um privilégio, porque muitas das vezes eles estavam vendo os milagres acontecerem, mas eles acreditaram. Tomé teve que encostar para acreditar que Jesus tinha ressuscitado, os outros não. Felizes são aqueles que não veem, mas acreditam. Assim diz a palavra do Senhor. Então, se você está aqui até hoje, servindo a Deus, assistindo essa live, foi porque você acreditou. Você acreditou, e um dos princípios de servir a Deus é acreditar. Porque quando você acredita, você tem fé que as coisas vão mudar. Você acredita que as coisas vão melhorar. E nós precisamos, como servos do Senhor, nós precisamos acreditar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tem como nós estarmos aqui na casa do Senhor não acreditando que Ele está vivo. Se nós não estivermos na casa do Senhor sem acreditar que Ele ressuscitou e nos trouxe salvação, o que nós estamos fazendo na igreja? Você concorda que não tem como nós estarmos na casa do Senhor sem acreditar que Ele existe? Sem acreditar que existe uma mudança? Porque o cristão, ele tem que ter um princípio. Nós temos que ter o princípio de acreditar que Deus faz. Mas também, irmãos, nós precisamos acreditar muitas das vezes no nosso casamento. Nós precisamos acreditar que Deus age em favor das nossas vidas, que Ele transforma, que Ele muda, que Ele nos fortalece. Como eu preguei a última vez, a Jéssica acreditou em mim, muitas das vezes. Ela acreditou. E nós, como cristãos, nós precisamos acreditar. Nós precisamos entender que Deus age nas nossas vidas. Que Deus, Ele tem a possibilidade, Ele tem a capacidade de transformar nosso lar. Muitas vezes nós vemos testemunhos no altar de famílias que foram toda restauradas. Por quê? Porque as pessoas acreditaram, que as pessoas colocaram a vida dela no altar. E muitas vezes, irmãos, nós estamos servindo a Deus e já não estamos acreditando mais. Nós estamos vindo, mas é assim mesmo, não tem mais jeito. Essa palavra não pode sair da boca de um cristão. Não tem mais jeito. É assim mesmo. Porque se Deus acreditou em mim e em você, que sempre somos falhos e pecadores, como pode nós como cristãos não acreditar que as pessoas podem mudar, que as pessoas possam melhorar? Tem algo de errado, irmãos. Porque se nós analisarmos o que Jesus fez por nós, quem não deveria acreditar em nós era o Senhor. Porque nós somos falhos e pecadores, nós erramos e iremos errar, mas mesmo assim Ele nos amou, mesmo assim Ele cuida de mim e de você, mesmo assim Ele acredita em mim e em você, mesmo assim o Espírito Santo de Deus estende as mãos. Muitas vezes o Senhor estende as mãos para nos pegar, para nos resgatar. Muitas vezes nós negamos ao Senhor com as nossas atitudes. Muitas vezes nós não nos colocamos, ou nos colocamos de qualquer jeito, sem acreditar que tudo que Ele passou lá na cruz, tudo que Ele viveu, foi para salvar a minha vida e a sua vida. Então nós precisamos, irmãos, nos colocar cada dia mais a acreditar no Senhor, a saber que Ele é Deus de propósitos. Deus, Ele não fez a água para ser bonita, Ele fez a água com propósito. Deus não fez a terra para ser redonda e para que os outros tirassem foto. Deus fez a terra com propósito. Deus não fez a lua só para ficar bonita, não, fez com propósito. O sol tem um propósito, os planetas têm um propósito, você tem um propósito também, mas você precisa acreditar nisso e seguir em frente daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque muitas vezes, irmãos, nós não acreditamos mais, nós olhamos muito para nós mesmos, nós olhamos para as coisas materiais, nós temos a cada dia mais nos identificado mais com o mundo e buscado muito as coisas do mundo. Mas eu vou te falar algo, às vezes nós somos injustos com nós mesmos. Por quê? Nós não agradecemos aquilo que nós temos, né? E às vezes olhamos para tudo que não temos, e isso faz enfraquecer a nossa fé. Às vezes fala, a pessoa ali tem algo melhor, o outro ali tem uma coisa melhor, todo mundo tem coisa melhor do que eu.
É injusto. É injusto a gente acreditar, às vezes, isso, porque o Senhor nos deu o melhor. Mas cada um tem aquilo que busca, cada um tem aquilo que tem trabalhado para ter. E se você olhar, tem muitas pessoas melhores do que nós. Existem pessoas melhores do que nós fazendo tudo. Tudo que a gente for fazer, tem alguém que vai ser melhor do que a gente. E aí, se eu olhar para a pessoa que é melhor que eu e não agradecer pelo que eu tenho, é injusto. Porque com a internet, com tudo que nós temos visto, cada dia mais nós conhecemos pessoas melhores. Essa nova geração que vem, está vindo aprendendo mais rápido, com mais dinamismo, se desenvolvendo melhor. E muitas vezes nós queremos nos comparar. Irmãos, eu aprendo quase todos os dias com a Lorena. A Lorena tem 4 anos. Eu aprendo com ela quase todos os dias. Então, eu não posso ficar me comparando. Eu posso acreditar que eu posso fazer o melhor. Você pode fazer o melhor na casa do Senhor. Não olhe para você mesmo, porque se nós olharmos para nós mesmos, nós somos limitados, falhos e pecadores, nós iremos desistir. Mas olhe para o que o Senhor te entregou, porque Deus é Deus de propósito, e Ele acredita em você, mas você precisa acreditar em você também. Você precisa colocar a mão no arado e passar a fazer, porque tem muitas coisas para ser feita, mas tudo se desenvolve, tudo se melhora, tudo se aperfeiçoa. Essa câmera que você está assistindo aí, se você analisar, ela foi criada, mas essa já é a última geração, ou a penúltima, é a última, a penúltima, mas ela evoluiu. Porque quem criou esse celular, ele acreditou e foi melhorando, aperfeiçoando. E nós também somos assim. Nós melhoramos a cada dia, nós nos aperfeiçoamos a cada dia. Mas nós temos que estar fazendo o quê? Fazendo. Faça algo para Deus. Se coloque para o chamado que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes eu vejo na igreja, precisando de pessoas que façam, que queiram fazer, mas você não faz porque você não acredita que você é capaz. Você não se coloca porque você não acredita. Mas você chegou até aqui porque você acreditou que Deus age, e Ele agiu na sua vida até aqui. Você acha que se você se colocar para fazer as coisas de Deus, Deus não vai te capacitar, meus irmãos? Acredite. Acredite. Amém? Que você possa acreditar e saber que Deus age. Amém? Glórias a Deus. Outro ponto, irmãos, nós precisamos, além de acreditar na palavra do Senhor, que é uma palavra que muitas vezes nos direciona a fazer algo, nós precisamos obedecer. Porque, irmãos, muitas vezes nós falamos que acreditamos, mas no momento de obedecer a gente não faz. Quer um exemplo? Muitas vezes, como servos do Senhor, vivendo toda essa experiência, nós não conseguimos chegar onde Deus quer, onde nós chegamos. Por quê? Como servos do Senhor, nós não liberamos perdão. Às vezes você está na igreja, adorando, louvando a Deus, mas o seu amigo do lado, o seu irmão do lado, você não fala com ele. Às vezes o da frente, do outro lado, você não fala. Às vezes com seu pai, com a sua mãe, com o seu próprio irmão em casa, você não fala. Mas aonde que está a obediência nisso? Porque se você acredita que a palavra liberta, que a palavra restaura, e você não obedece, como que você vai viver? Nós precisamos obedecer a palavra do Senhor, porque é Ele quem vai fazer. Você precisa liberar perdão para o seu marido, você precisa liberar perdão para a sua esposa. Nós precisamos, irmãos, viver as coisas que Deus tem para as nossas vidas, mas nós precisamos nos colocar para fazer. Nós precisamos, muitas vezes, quebrar o nosso orgulho para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Irmãos, Deus tem muito mais para fazer nas nossas vidas, mas na hora de liberar um perdão, a gente não faz. Será que isso agrada a Deus? Será que se nós olharmos para isso, Deus se agrada quando você não fala com uma pessoa, quando você vira a cara? Às vezes, mas ela me fez mal. Quantas vezes a Bíblia pede para a gente perdoar? E muitas vezes nós não colocamos em prática. Nós dizemos que acreditamos, mas não colocamos em prática. Quer um exemplo? Mais um? O dízimo.
Nós acreditamos que Deus age, que Deus trabalha, que Deus faz, mas no momento de nós entregarmos o nosso dízimo, que é a obediência, nós não fazemos. Por quê? Então, irmãos, nós precisamos nos libertar um pouco mais das coisas do mundo, porque o mundo tem oferecido muitas coisas e tem nos feito acreditar. Nós acreditamos que ter um carro bom é tudo. Nós acreditamos que às vezes ter uma conta alta é tudo. Nós acreditamos que às vezes ter um corpo perfeito é tudo. Nós acreditamos porque o mundo tem colocado nisso e nós temos obedecido às coisas do mundo. Mas o que a Bíblia nos ensina? O que a Bíblia nos fala? Para a gente buscar as coisas do mundo ou para buscar as coisas de Deus? A palavra nos ensina: buscai o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas seriam acrescentadas. Então nós precisamos entender, buscar um pouco mais das coisas de Deus, nos entregar um pouquinho mais para as coisas de Deus. Faz quanto tempo que a palavra fala para nós fazermos jejum? Aí eu te pergunto, há quanto tempo você não faz um jejum? Há quanto tempo você não ora meia hora? Há quanto tempo? E às vezes nós não entendemos, mas isso é obediência. Obediência à palavra de Deus. Isso só liga você no que você está querendo, naquilo que você está buscando. Porque muitas vezes nós perdemos tempo na televisão, no celular, e não perdemos ou não investimos tempo no reino. Nós precisamos ter uma visão de reino, nós precisamos ter uma visão de crescimento, nós precisamos ter uma visão ampla naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Irmãos, quando fala de igreja grande, quando fala de crescimento, muitas vezes nós torcemos o nariz, mas mais do que eu e você queremos uma igreja grande, o Senhor quer uma igreja grande, porque quando a igreja é grande, mais pessoas tem na igreja, mais pessoas se convertem, mais pessoas são alcançadas, mais pessoas saem do mundo, mais transformação age, mais o Espírito Santo trabalha, e é isso que Deus quer. O propósito da igreja é isso. Mas se nós não conseguimos chegar até o dia de Pentecostes, porque nós entrulhamos as coisas, nós não temos acreditado que Deus faz, nós temos muitas vezes desconfiado, muitas vezes nós temos desobedecido a palavra. Como é que nós vamos chegar ao dia de Pentecostes? Como é que nós vamos sair para falar a palavra de Deus? Como é que nós vamos alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Porque, irmãos, eu volto a falar, dinheiro é importante, você ter aquilo que você sonha é importante, mas buscar a palavra de Deus é mais importante, porque aquilo que te libertou, aquilo que te fez assistir a live hoje, foi a palavra do Senhor, é o Senhor que te tocou, que agiu em você, para você estar assistindo a live hoje. Então nós precisamos entender que nós chegamos até aqui, então não pare, não desista, não desanime, não olhe para trás, continue. Às vezes nós estamos vindo para a igreja por vir, fazendo por fazer. Mas é porque hoje virou um ritual. Nós vemos a Santa Ceia por ritual. Nós estamos na casa do Senhor por ritual. Eu já acostumei, não tenho nada para fazer, já estou habituado. A obra do Senhor não é isso. Servir a Deus não é isso. Nós precisamos acreditar que Deus existe. Nós precisamos obedecer a palavra dEle, porque senão não existe vitória, não existe ganhar tudo. Não adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma. Então nós precisamos entender isso. Se coloque para fazer. Você quer vitória? Deus tem. Deus é o dono do ouro, o dono da prata. Mas não venha servir a Deus só pelas bênçãos. Não venha servir a Deus só porque Ele tem para te dar. Sirva a Deus por quem Ele é, porque Ele já fez, porque Ele fez por mim e fez por você, porque Ele obedeceu o Pai dele. Nós precisamos entender o sacrifício de Deus na cruz, de Jesus na cruz. Nós precisamos nos colocar para fazer a obra, porque Deus tem muito mais. A palavra nos diz que nós ficamos muitas vezes nos artelhos, nos joelhos, nos ombros. Nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos chegar mais perto, mais próximo do que Deus quer para as nossas vidas. Irmãos, Deus quer te abençoar. Quem mais do que Deus quer te abençoar? Mas Ele não vai te dar nada para perder, Ele não vai te dar nada para que você seja um derrotado, porque Ele não vai ser envergonhado, porque Deus não nos dá para perder, Deus nos dá para crescer. Então, se você não chegou ainda até onde Deus quer, Ele vai fazer você chegar quando você se colocar, quando você acreditar, quando você obedecer. Então obedeça a palavra do Senhor, acredite que Deus faz, irmãos. Irmãos, eu tenho um testemunho para contar no domingo.
que o obedecer muda tudo. Muda tudo. Lembra que eu falei, irmãos, semana passada, do caminhão? Que eu bati o caminhão na hora de vender? Se eu falar para você que foi com permissão de Deus que aconteceu, eu vou contar o testemunho no domingo, para que Deus possa edificar as nossas vidas. Mas a desobediência muitas vezes nos faz passar por sacrifícios, nos faz sofrer muitas vezes, porque às vezes você acha que está fazendo do seu jeito e é o que Deus quer, mas muitas vezes não é. E é isso que nós precisamos aprender. Você pede a Deus, mas não acredita que Deus vai fazer. Você pede a Deus, mas não acredita que vai acontecer. E às vezes você entende, mas não obedece. Irmãos, Deus quer transformar as nossas vidas, mas nós temos que parar um pouquinho, só um pouquinho só, irmãos, para buscar mais oração. Quantas vezes nós não oramos de madrugada mais? Quantas vezes nós não jejuamos? Nós não oramos pelas famílias? Quantas vezes nós não oramos pela igreja? Quantas vezes nós não oramos pela Covid que tem acontecido no nosso planeta? Quantas vezes nós paramos e estamos só preocupados no nosso umbigo, preocupados com as nossas coisas? Para um pouquinho, irmãos. Acredite que Deus vai agir. Para de ficar, mas Deus não vai fazer. Deus vai fazer. Ele vai fazer perfeito, mas Ele precisa que você acredite que Ele exista. Ele precisa que você acredite na palavra, e Ele precisa que você obedeça a palavra, porque uma coisa, senão uma sem outra não casa. Acreditar e não obedecer não faz sentido. Eu acredito, mas eu obedeço quando eu quero. Não é assim. Deus quer te entregar muito mais. Muitas vezes, irmãos, nós estamos sofrendo porque nós não destravamos muitas coisas que Deus tem para as nossas vidas, porque nós não obedecemos, porque nós não acreditamos, ou acreditamos até onde dá. Eu acho que aqui tá bom, e paramos. Irmãos, vamos parar um pouquinho de ser só que pensar em dinheiro. Muitas vezes só pensar em dinheiro, nada está bem. Às vezes, irmãos, parece que nós estamos vindo para a igreja, parece que nós estamos vindo para um hospital, uma UTI, porque as pessoas estão, às vezes, sempre falando de tristeza, desânimo, vai melhorar, mas será que nós temos buscado, feito coisas diferentes? É isso que nós temos que esperar do Senhor. Venha adorar ao Senhor, venha se alegrar com o Senhor, venha para a casa do Senhor feliz, fala: estou feliz porque eu estou indo na casa do Senhor, eu estou indo adorar ao Pai. A oportunidade que nós temos de adorar ao Senhor. Imagina se amanhã falar: você não pode mais orar na sua casa, você não pode mais ir para a igreja porque está tudo bloqueado, que está proibido. Mas não, nós temos liberdade, nós temos que ser mais gratos. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus, Ele é fiel nas nossas vidas. Nós estamos falando, tudo em minha vida vai mudar para melhor. Nós precisamos acreditar nisso. Bruno, está faltando 2 meses. Irmãos, Deus mudou minha vida, fez uma mudança na minha vida em 1 semana. Ele não precisa de muito, não. Ele é Deus. Ele move céus e pedras em seu favor, em meu favor, porque Ele é Deus. Mas muitas vezes nós estamos preocupados com coisas pequenas, deixando roubar a nossa adoração, deixando roubar. Nós estamos nos deixando ser roubados por coisas pequenas, sendo que nós servimos a um Deus que é grande, que é grande, que é grande. Ele é um Deus grande, poderoso, misericordioso. Ele é um Deus que transforma, é um Deus que mudou as nossas vidas. Você chegou até aqui. Não deixe que as coisas pequenas te roubem. Continue. Siga em frente, porque é Deus quem vai fazer, é Deus quem vai agir. Continue, meus irmãos. Amém? Que você possa acreditar nessa palavra, que você possa colocar ela no teu coração e entender que Deus tem muito mais para a sua vida. Deus tem uma vitória muito maior do que você imagina. Mas se você não acreditar que Ele existe, se você não acreditar na palavra dEle, se você não obedecer a palavra dEle, vai ser muito difícil você alcançar a vitória que Ele tem para você. Amém? Você possa se colocar de pé na sua casa para orarmos juntos. Amém?